Bom dia, meus queridos amigos ligados aqui no meu canal do YouTube, e hoje eu contarei a vocês uma história sobre coragem. Conta-se uma história de um ratinho que vivia angustiado por medo de um gato. Aí um certo mágico, para ajudá-lo, foi até ele e o transformou num gato. Aí então ele passou a ter medo do cachorro, e o mágico novamente foi até ele e por pena o transformou num cachorro. Aí começou a ter medo da pantera, e mais uma vez o mágico, para ajudá-lo, o transformou numa pantera. E enquanto pantera, passou a ter medo do caçador. Nessas alturas, o mágico acabou desistindo e o transformou novamente em um ratinho, e disse a ele: olha, não adianta, não existe nada que eu possa fazer para te ajudar, porque você tem a coragem de um ratinho. Você vive amedrontado, portanto não adianta o seu estereótipo, o que importa é o que está dentro de você, é o que você pensa de si mesmo. Portanto, o ratinho sempre vivia angustiado. A angústia é aquela sensação de peito apertado, de temor, de ansiedade, que produz na grande maioria das vezes um medo. Então eu fico imaginando quantas pessoas que estão agora assistindo o meu vídeo e que se encontram completamente paralisadas pelo medo. Todos nós temos medo, um pouco de medo é necessário, pois ele nos protege. O medo nos alerta dos riscos e dos perigos. É por medo de ser atropelado que vocês olham bem para os dois lados da rua antes de atravessarem. Portanto, o medo até é bom, mas numa pequena dose. Agora, o grande problema do medo é quando ele sai deste estado básico, deste estado de conscientização dos riscos, e toma forma de fobia. E com isso, toma uma forma tão grande dentro de nós que acaba nos paralisando de vivermos, que nos impede de avançar e de chegarmos a algum lugar em nossas vidas. Vocês já viram alguém que possui um medo exagerado de alguma coisa? Uma espécie de fobia? Eu, por exemplo, tenho medo de altura, e me lembro que quando estive na Serra de Bitipoca e me convidaram para chegar em cima de uma pedra para observar a queda da cachoeira, eu não fui por medo e acabei perdendo uma oportunidade incrível de ver uma imagem espetacular. Agora então eu fico imaginando quantas pessoas estão caminhando pelo chão da vida neste momento e se encontram com medo de viver. Medo de tentar, medo de sonhar, medo de começar alguma coisa, medo de arriscar ou medo de começar de novo alguma coisa que não tenha dado certo antes. Muitas das vezes elas têm medo de se envolver, medo de se jogar, medo de tentar qualquer coisa que saia do comodismo por terem tentado em alguma outra ocasião e não ter dado certo, e então ficaram paralisadas por causa do medo, ou talvez por nunca terem tentado. E o pior dos arrependimentos não é o arrependimento de não terem tentado e não ter dado certo, e sim o arrependimento de nunca terem tentado. Para vivermos, meus queridos, é preciso termos coragem. Para vencermos, é preciso que nós não tenhamos medo de perder. Aí então vocês podem me dizer: ô Rodrigo, eu não sou corajoso, eu não sou corajosa, eu tenho medo. Mas, queridos, coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de vocês enfrentarem, resistirem e persistirem diante dos seus medos. Eu estou aqui para lhes encorajar a viverem, para jogarem este jogo que se chama vida, com coragem, e dizer que Deus está na torcida por vocês. E mais ainda do que isso, Deus sai da torcida e entra em cena junto com vocês para construir seus caminhos. Já disse Guimarães Rosa: não há caminhos, faz-se caminho andando. Salomão disse que para todos aqueles que estão vivos há esperança. Por favor, levantem-se então deste sofá, levantem-se desta cama e levantem-se no sentido de posicionamento sobre as suas vidas. Vivam uma vida corajosa e vivam sem medos. Para viverem, meus queridos, é preciso matar um leão por dia. E eu costumo dizer brincando, mas é uma grande verdade, que o mais difícil não é matar um leão por dia, e sim desviar das antas. As antas são aquelas que ficam nas margens com medo e dizem para vocês para também terem medo. Existe uma centena de motivos para vocês tentarem novamente, para vocês recomeçarem,
para vocês acreditarem e olharem menos para seus medos e encherem-se de coragem. É necessário para nós vivermos bem e para nós vencermos que tenhamos uma dose diária de coragem. Por isso, coragem todos os dias. Beijo no coração de todos e que Jesus os abençoe.